Após esse período, né, de princípio das dores, tribulação, que se divide em 2 partes, com um período de 7 anos, e na metade desses 7 anos é o período chamado de a fase mais intensa ali, a dor que aquela mulher sente para dar à luz, que é chamada de grande tribulação. E quando dá à luz, que é a fase do reino milenar de Cristo. Para você entender assim a linha do tempo, né? E o que significa, né, essa fase da tribulação? Bem, antes de falar da grande tribulação, é importante falar o que acontece, né, no planeta Terra quando finaliza esse período de princípio das dores. Vai haver, segundo as profecias bíblicas, um vácuo de poder na Terra. Quando acontecer esse vácuo de poder na Terra, a Bíblia diz, né, que um homem vai se levantar. Baseado em Daniel capítulo 9, 27, fala que esse líder mundial, ele vai falar mensagens de paz e de segurança ali no Oriente Médio, porque esse vácuo de poder que vai acontecer na Terra tem como foco algo que vai acontecer ali no Oriente Médio, ali em Israel. O resultado de uma guerra, de um conflito que vai haver ali, em que vai reunir muitas nações da Terra. Só que o resultado dessa guerra vai trazer um vácuo de poder. Então esse homem ele vai se manifestar, propondo ali no Oriente Médio a paz e a segurança. E os seus argumentos vão ser incríveis. Sobre esse homem eu já fiz um vídeo falando sobre o anticristo, né? Que a figura desse homem é a figura do anticristo. Quando ali Israel, né, e os países ali envolvidos, que tem ali por objetivo conquistar Israel, nós sabemos ali os países vizinhos, que cada vez mais Israel vai perdendo as suas terras. Ali eles vão assinalar um acordo de paz com esse homem, que vai durar um período de 7 anos. E esse período de 7 anos, segundo a palavra de Deus, tem 2 fases. Os primeiros 3 anos e meio e a segunda parte, os outros 3 anos e meio. Nesse primeiro período de 3 anos e meio, chamado ainda de tribulação por quê? Porque a terra ela vai ser levada a viver uma fase de castigos divinos, da iniquidade, do pecado do homem. E essa fase de tribulação, como Jesus faz a referência da mulher grávida, é porque algo vai estar levando a humanidade ao fim de um ciclo e ao nascimento de um outro ciclo. Então, essa primeira fase, a fase da tribulação, é a fase que esse homem vai encantar não só os países ali envolvidos, né, como Israel, e os outros ali do Oriente Médio, mas toda a Terra, porque toda a Terra vai ver necessidade de uma organização, de uma liderança mundial, para organizar o caos, e também não só a parte política, militar, a ciência, mas também a parte religiosa, porque o final dessa fase do princípio das dores vai causar conflitos. É sobre tudo aquilo que nós vemos que está assim, tranquilo, né, bem estabelecido. Todas essas coisas vão cair por terra, inclusive a religião. Então esse homem ele vai encantar toda a terra, propondo ali uma religião universal. E a igreja ela ainda está na terra nesse período, ali finalizando a pregação do evangelho. E ali ela também rejeitando aqueles que vão resistir à marca da besta, né? E nesse momento, quando a igreja conclui a pregação do evangelho, ela é tirada da terra. Nós não sabemos o momento exato, né, que vai acontecer o arrebatamento, né? O arrebatamento dos escolhidos, que pertencem, né, ao povo de Cristo, que deram a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho. A palavra de Deus diz que essas pessoas elas são escolhidas para estarem com Cristo na reunião nos céus. E o que vai acontecer? Quando a igreja é tirada da terra, aí aquele trabalho, né, de paz e segurança do anticristo, né,
vai começar a ter alguns problemas. E ele, né, na metade desse acordo de 7 anos, ele vai quebrar o acordo. E ali ele vai exigir adoração. Ele vai assentar no templo de Deus, ali ele vai permitir a construção do templo que tantos judeus desejam, né? Quando a igreja fosse tirada, ali ele vai se revelar, mas não com uma figura, né, de um rostinho bonito, encantador, mas de um homem maligno, que vai exigir que todos o adorem. Nesse momento, o povo de Israel vai entrar em conflito interno, porque eles não aceitam se curvar diante de nenhum outro Deus. E todos aqueles, né, que aceitaram a sua marca, né, porque ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder ir e vir se não tiver a marca, ele vai fazer guerra contra todos aqueles que resistem. O planeta Terra vai passar a viver uma fase de grande tribulação. Mas essa grande tribulação não é só por causa da perseguição que esse homem iníquo vai fazer na terra, mas porque os juízos de Deus, eles vão cair sobre a face da terra. O cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre a face da terra. Toda aquela tentativa ali do anticristo de fazer o seu governo, aquilo que ele prometeu, paz e segurança, vai começar a cair por terra, porque a terra vai começar a passar por momentos de aflição. Fala que coisas espantosas nos céus vão acontecer, sobre essa perseguição desenfreada que vai acontecer a todos aqueles que não aceitaram a marca. Fala de pestes, fala de situações que vão acontecer na água, de doenças, de enfermidades, sinal no sol. E até nesse período, a morte, ela vai fugir dos homens. Muitos vão desejar a morte, mas não vão morrer. Tamanha aflição que vai acontecer na terra. Deus, ele vai levar a humanidade iníqua, pervertida, maligna, a sofrer todo o cálice da sua ira. Então, esse período da grande tribulação é um período terrível. E ele é conhecido na palavra de Deus como os últimos dias, literalmente, o dia da ira, o dia do juízo e o dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas de Deus com a humanidade. Deus, ele manifestando esses juízos, impedindo que aquele governo humano maligno prospere. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele vai destruir essas duas figuras, né? E eles vão inaugurar o lago de fogo. Foi preparado, destinado para todos os ímpios. Essa fase da grande tribulação é uma fase bastante intensa dos castigos e dos juízos de Deus. Mas para todos aqueles, né, que receberam a Jesus, que entenderam a mensagem, o plano de salvação de Deus e que passaram a dar a vida, né, por amor a Jesus e a sua obra, o seu evangelho, haverá um escape antes que esse momento aconteça.